Graus de oração e os principais fenômenos que os acompanham. Pelo Padre Juan Gerinteiro, tradução de José Eduardo Câmara de Barros Carneiro, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que é lido, por favor, adquiram um livro. É uma bela edição com notas de rodapés, etc. Página amarelada, vale a pena tê-la em mãos para maiores estudos. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você fará parte desta comunidade que ajuda a manter e dar continuidade a este trabalho. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, caso meu trabalho isso valha, e podem ser canceladas a qualquer momento as assinaturas. Obrigada a todos que são membros. É muito importante o apoio em relação a este canal. E também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Essa lista e todos os links estão no descritivo. Basta clicar no Saiba Mais abaixo do título. E eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento aqui na plataforma. Assim, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e que deve ser levado a mais pessoas, fazendo com que os conhecimentos vão mais adiante. Muito obrigada a todos pela presença. Peço por fim para que, por favor, falando em oração, orem por mim e orem por todos nós. Finalmente, concluímos o livro. Conclusões. Primeiro, o que deve se entender por ordinário e por extraordinário na vida mística. Agora é tempo de esclarecer um pouco ou de resolver no possível esta importantíssima questão que a tantas confusões costuma prestar-se e a tão acaloradas discussões deu origem. Pelo que deixamos exposto, se poderá ver já muito claro que nos santos e nos verdadeiros místicos não são realmente extraordinárias muitas coisas que costumam passar por tais. Pois ainda que raríssimas na maior parte dos cristãos, por não ser a maioria deles o que devem ser, são, no entanto, completamente ordinárias. Ou ao menos frequentíssimas nos cristãos perfeitos, em que Cristo se compraz vendo-os resplandecer com a claridade que Ele lhes mereceu, e em dá-los poder para fazer o mesmo que ele fez, e mesmo coisas maiores, e a quem, como a verdadeiros fiéis e amigos, por mais que os mundanos e os poucos devotos estranhem, quer já manifestar-se de algum modo e comunicar-lhes seus segredos. Deixemos por agora essa virtude de operar variados tipos de prodígio, que com ser frequentíssima de uma ou outra maneira em quase todos os santos, a quem, como diz o Padre Vaz, os milagres perseguem como a sombra ao corpo, no entanto, por ser evidentemente graça gratis data, como ordenada antes de tudo à utilidade comum, e variar notavelmente segundo a missão confiada a cada servo de Deus, não pode, em rigor, chamar-se ordinária. E assim, no que tem de brilho exterior, pode e costuma ter grande perigo de vaidade em desejá-la. Quase o mesmo podemos dizer do dom de discernimento dos espíritos em suas grandes manifestações, ainda que em outras consuma ser muito comum nos grandes santos e utilíssimo para quantos estejam encarregados de dirigir almas, aos quais, se são o que devem e o pedem de verdade, nunca haverá de faltar-lhes na medida em que lhes é necessário e lhes convém. Mas entre o verdadeiramente ordinário, no fundo, ainda que não seja pelas exterioridades que impressionam e podem variar, e mesmo se suprimir sem dano do espírito, quero dizer, entre as coisas que costumam normalmente figurar no progresso da alma, como parte integrante deste mesmo progresso ou como causas ou efeitos ordinários, e que pelo mesmo motivo, ainda que por vezes impressionantes em certas manifestações, podem, no entanto, ser no substancial constantes e normais no completo desenvolvimento da vida mística, cremos que, em conformidade com as diversas classificações indicadas e os exemplos aduzidos, devem figurar junto com o característico dos principais graus os seguintes fenômenos: o silêncio e mesmo até certo ponto o sono espiritual, a embriaguez de amor,
Sinal parecido àquele que mostravam os primeiros discípulos ao acabar de receber o Espírito Santo, ao menos suficiente para provocar certos entusiasmos, tão pouco reprimidos que aos olhos dos outros possam passar por loucuras. O mesmo e mais cremos que se deve dizer quanto ao substancial dos arrebatamentos ou êxtases, e dos raptos e voos do Espírito. Pois se em muitos servos de Deus que passaram pelas correspondentes fases não se traduzem bastante no exterior, ou não se notam com toda a claridade tais fenômenos, é porque Ele, Deus, os subtrai dos olhares do público, ora dando-lhes tempo para esconder-se, ora facilidade para que, mesmo durante os êxtases, se movam e façam as cerimônias que os demais, indo assim, por exemplo, a procissões ou a comunhão, ainda que muitas vezes o façam como podem, apoiando-se ou agarrando-se a algum objeto para não cair no solo, quando se sentem desfalecer com o êxtase ou suspensão, e não queiram deixar-se levantar ao alto com o ímpeto do espírito. Mas, mesmo assim, sentirão o essencial que é essa tendência a cair e a levantar-se ao alto, e notarão que perderam por algum tempo completamente ou em parte o uso dos sentidos, se bem que Deus lhe faz a graça de que alcancem oportunamente despertar ou voltar em si, para que, quando seja a hora, se levantem sem ser notados, conforme relatava M. Maria, da Rainha dos Apóstolos, morta em odor de santidade em 1905. Tampouco costumam faltar em seu devido tempo as vivas ânsias e a sede de amor, os ímpetos e mesmo as próprias feridas de amor, se bem que estas se traduzam no exterior pelas chagas visíveis, assim como o ir aos raptos e voos acompanhados de levitação e, sobretudo, de bilocação, é já coisa rara e verdadeiramente extraordinária. Também poderão com justiça passar por extraordinárias as visões e locuções sensíveis ou exteriores, por não causar sempre santidade nem supô-la, e mesmo as imaginárias, dando que às vezes podem também ser obtidas por pecadores e faltar a grandes servos de Deus. Mas não são algumas puramente intelectuais, sempre utilíssimas e muito menos outras ainda mais íntimas e espirituais, que manifestamente supõem e penetram um estado de união que não costumam faltar em nenhum místico perfeito. E parecem, abre aspas, como indispensáveis para completar a verdadeira e plena iluminação e a instrução espiritualíssima que faz interiormente, como mestre de toda a verdade, o Espírito Santo. Assim, estas, em rigor, pertencem à ordem das graças santificantes, e pela mesma razão podem ser obra dos principais dons desse divino hóspede, pois ainda que em segundo lugar se ordenem ao bem de outros, antes de tudo servem sempre para a maior santificação de quem as possui. Isso sucede, sobretudo, nas palavras substanciais, que, à maneira das sacramentais, operam no mesmo instante o que dizem, e assim, como adverte São João da Cruz, são de um valor inapreciável. O mesmo devemos dizer das altas notícias comunicadas mediante os toques substanciais. Assim, pois, tudo que contribua diretamente à própria santificação, ainda que em parte varie de uns servos de Deus a outros, segundo a especial forma de santidade que o Senhor quer deles, é até certo ponto ordinário, na forma correspondente, e na medida que, para essa maneira de santidade, é completamente necessário. O mesmo podemos dizer da especial preponderância de uns dons ou de outros, da sabedoria ou da inteligência, ou do conselho e da fortaleza ou da ciência, que fazem tão lindamente variadas as fisionomias sobrenaturais dos grandes santos. Não é ordinária cada uma dessas formas em cada servo de Deus, mas sim o é alguma em cada um, e todas na coletividade, ou seja, na Santa Igreja Católica. Assim mesmo, certos dons de si gratuitos, pelo mesmo motivo que às vezes são completamente indispensáveis para algumas das grandes funções que Deus confia a seus servos e que não poderiam estes cumpri-las sem santificar-se, sem possuí-los em maior ou menor grau, podemos dizer que, suposta essa especial missão e tal grau de elevação na escala mística, já essas graças vêm a ser como ordinárias a respeito de tal estado ou a essa forma de santidade. Assim, é como em todos os grandes santos costuma abundar grandemente os diversos dons gratuitos, e enquanto veem que lhes são muito convenientes para melhor desempenhar sua missão respectiva, não se vexam às vezes em pedi-los ou desejá-los, não para sua própria glória, senão para a de seu Deus. Extraordinárias em geral são, pois, todas aquelas luzes e graças ou mercês especiais que nem procedem da própria união,
nem tendem direta e principalmente a produzi-la. E assim, ainda que muitas vezes a ajudem e fomentem, podem muito bem manifestar-se sem ela, por ordenar-se diretamente a outros santos fins. Pelo contrário, as que por si a produzem ou favorecem, ou bem a acompanham, sempre ou quase sempre são resultado dela, por raras que podem ser na triste realidade, e por chocantes que às vezes são em algumas das suas mais notáveis manifestações, deveremos dizer que, no fundo, pertencem ao normal, e, portanto, ordinário no pleno desenvolvimento da vida mística, e que, pelo mesmo motivo, são por si desejáveis, em tudo isso que tem de normal, ainda que por vezes no anormal ou acidental podem oferecer seus inconvenientes. Isto é, pois, o que dissemos dos êxtases e raptos, com as grandes ilustrações sobrenaturais e demais fenômenos que os acompanham. Para compreender com efeito que aqueles devem ser de algum modo ordinários na vida mística, basta recordar que a união estática constitui um grau notoriamente superior à simples união. Ou é essa mesma união elevada a maior altura e intensidade, segundo declara São Francisco de Sales, apoiado em Santa Teresa. Desde logo no que tem de mais essencial, é efeito do próprio amor elevado a outro grau mais alto, segundo adverte Padre Garcia de Cisneros. Pois ao muito amigos ou muito amantes de Deus, costuma ele embriagá-los dessa maneira na torrente de suas delícias, onde ao mesmo tempo os enche de luzes maravilhosas, saciando-os com a água da sabedoria saudável. Por conseguinte, a diferença do êxtase profético, o que podem ter certas almas completamente principiantes e mesmo às vezes alguns pecadores, como Balaão, o místico, visto que não nas manifestações exteriores, senão no íntimo fundo, em que está tudo ordenado à própria santificação na alma, é como parte integrante do processo evolutivo da vida espiritual e, pelo mesmo motivo, não pode nem deve chamar-se extraordinário, nem ter-se por temível, sendo em realidade muito desejável, segundo hoje reconhecem muitos autores. Outro tanto se deve dizer do rapto e do voo do espírito, que vem a constituir outras fases ainda mais superiores e frutuosas da própria união estática. Esta união é um estado místico venturosíssimo em que a alma se incendeia completamente no divino amor e se enriquece com luzes portentosas, com que acaba de purificar-se de suas faltas e de consolidar-se na virtude. E se estes admiráveis fenômenos, para serem legítimos, segundo diz Santa Teresa, devem infundir grandes luzes, ilustrações ou revelações, feitas mediante certas locuções ou visões, que são precisamente o que tantíssimo bem produz na alma mística, sinal de que tampouco essas graças, por insignes ou superiores que às vezes sejam ou aparentam ser, são por si extraordinárias nesse alto e feliz estado, ainda que em outros inferiores o sejam. Assim é como todos os grandes mestres do espírito vêm a reconhecer e declarar quão frequentes costumam ser essas mercês e quão copiosos frutos de bênção produzem as almas bem dispostas. Em particular, Santa Teresa, apesar de tantíssimos medos, que de contínuo muitos maus conselheiros estavam lhe pondo no tocante a estes favores, não se cansa de ponderar o grande proveito que lhe fizeram, e como, por mais que procurasse, nunca pôde sentir pena de havê-los recebido. E com grande razão, pois o justo temor de serem enganados com moeda falsa não é motivo para descartar às cegas a moeda verdadeira. Todos concordam em reconhecer que neste alto grau de união, e muito mais no estado de noivado ou de verdadeiro matrimônio espiritual, são já comuníssimas as grandes revelações e a manifestação dos profundos segredos divinos, como se o Senhor, segundo diz São João da Cruz, não pudesse ter já nada oculto a tão finos amantes seus. E isto é muito conforme as leis de toda boa amizade. E assim a prometeu efetivamente o Salvador quando disse que havia de manifestar-se a quantos que de verdade o amassem, e que a quem tratasse como amigos lhes descobriria seus íntimos segredos. A estes, pois, sem mais títulos que o de sincera amizade, só por agradá-los e favorecê-los, e mesmo prescindindo do bem que daí se possa seguir ao público, lhes faz ordinariamente grandes revelações. Daí que, por muito amedrontadas que se achem as almas fiéis,
e por muito possuídas que sempre estejam de um santo temor, ao chegar a hora oportuna e quando as ânsias de amor lhes apartam um pouco mais, esquecida de todos os vãos medos que lhe tenham posto, não poderão menos que suspirar pela vista do amado e por ouvir suas palavras de vida eterna. Todas juntas clamarão com Santa Teresa, abre aspas, vejam-te meus olhos, doce Jesus bom, vejam-te meus olhos, morra-me eu logo. Todas repetirão com São João da Cruz, revela a tua presença e mata-me tua vista e beleza. Veja que a doença de amor que não se cura, senão com a presença e a figura. Fecha aspas. E é porque todas estas visitas do Divino Médico estão realmente ordenadas a curar, fortalecer, alentar, consolar e santificar a alma. E quem uma vez tenha experimentado tão grandes bens, por mais que se reconheça sempre muito indigno deles, não poderá menos que cobiçá-los e pedi-los, esperando na bondade do Senhor que por fim os voltará a conceder. E que mais lhes atormenta nos penosíssimos desamparos e abandonos, senão a apreensão de que já não irão voltar a ver aquela face divina em que todas as graças foram derramadas? E se estes favores se ordenam ademais ao bem de outras almas, também isso pode ser obra não de uma graça propriamente dita gratis data, senão dos próprios dons do Espírito Santo, sempre ordenados antes de tudo à própria santificação e que, em grau eminente, redundam em grande proveito do próximo. Tal sucede muito principalmente aos dois dons superiores, o da inteligência e da sabedoria, que fazem penetrar e saborear as maravilhas de Deus até o ponto de ser possível comunicar aos outros o que assim se conhece e se sente. E ainda que nisto participem um pouco da condição das graças gratis data, sempre é, no entanto, com grande proveito da própria alma, como verdadeiro complemento de sua própria virtude e santidade, ao qual deste modo se lhe comunica um muito singular esplendor. E este esplendor não pode ser menos ordinário e comum em todas as almas já relativamente perfeitas, posto que todas devem contribuir, ainda que cada qual a seu modo, à comum edificação. Esta obra não deve chamar-se excepcional ou extraordinária, ainda que muitas vezes o seja, pelo modo especial como se realiza. Desde logo as que tenham recebido a dita de celebrar os místicos noivados ficam encarregadas de um modo especial de velar pelos interesses do esposo e zelar sua honra, e isso exige certas luzes e graças ad hoc, muito privilegiadas, que não podem ser comuns e ordinárias em estados inferiores, mas sim neste, onde, para melhor fomentar o bem da Igreja, lhes convirá tê-las, desejá-las e pedi-las na maior abundância possível, segundo diz o apóstolo. Ad edificationem ecclesiae queriti uti abundetis. A estes seus caríssimos gosta muito o Senhor de embriagá-los com o doce vinho de seu amor, e uma vez que neles ordena a caridade, os faz sair de si e os leva em espírito a outras regiões, onde lhes revela seus adoráveis mistérios. Estas revelações de São Boaventura se fazem às almas já bem purificadas. São Boaventura pode ser ouvido aqui no canal, aliás, Santa Teresa também e diversos outros doutores e santos. Estas revelações, então, diz São Boaventura, se fazem a almas já bem purificadas. Antes de o estar, não teriam podido recebê-las nesta alta maneira, tão clara e tão íntima e amistosa. Daí que sejam estas graças completamente extraordinárias nos principiantes, e mesmo nos experientes, e verdadeiramente ordinária nos perfeitos. E o que dizem do estado do noivado com mais razão e em maior escala, se deve dizer do tão portentoso matrimônio espiritual, onde as felicíssimas almas já estão completamente configuradas com Cristo, feitas uma coisa com Ele, participando pelo menos de sua divina missão e de uma copiosa abundância de graças e carismas com os quais a podem realizar. Assim, não somente costuma ter os 7 dons em sua plenitude, ainda que ordenados ao bem dos outros, senão que os tem muito acompanhados de diversas graças verdadeiramente gratis data, que os aperfeiçoam
e embelezam as próprias almas, ao mesmo tempo que facilitam o influir grandemente pelo bem de todos os demais. Assim, muitas das coisas que são comuníssimas e mesmo poderíamos dizer completamente ordinárias nesse estado, são manifestamente extraordinárias nos anteriores. Quando assim os sejam, poderá haver algum perigo em desejá-las, porque não se fazem, senão conforme o beneplácito de Deus, que pode ser outro, ou por si os desejam com vistas menos puras, e não unicamente para a maior glória do próprio Deus e edificação da Igreja. Mas quando ele as dá, seja de uma maneira ordinária, porque o estado atual da alma as requer, ou seja, tão somente porque convém para o melhor desempenho de alguma missão especial, então, procurando empregá-las de modo mais santo, não há por que temê-las, senão bendizer a Deus e dar-lhe as mais rendidas graças, porquanto assim se digna favorecer-nos com meios especialíssimos de procurar sua honra e glória e fomentar o bem do próximo. Isso é o que ele quer e exige, que se lhe agradeçam os seus dons e os empreguem de modo que frutifiquem, e não que os descartem ou desprezem ou os tenham sepultados ou ociosos. Daí que tantas vezes repreenda as almas, ou a seus diretores, pelo pouco apreço e o medo que lhes têm. Este medo, na maioria das vezes, costuma ser bem infundado, pois os mesmos que assim temem os dons sobrenaturais, segundo dizem, pelo perigo de vaidade que no uso deles poderia haver, ainda que estes dons por si sempre costumam induzir à humildade, nunca temem, senão ao contrário desejam com ardor outros dons puramente naturais, cujo fruto, por grande que possa ser, sempre é incomparavelmente de menor valor e em que o perigo da vaidade e de abusos é muito maior. E se nas ciências e artes humanas, quantos voluntariamente se põem a estudá-las, aspiram sem dúvida a possuí-las com toda a perfeição possível e muito longe de contentar-se com ser vulgares ou medíocres, desejam ir muito mais além de todo o comum e ordinário e sobressair o máximo que puderem, porque, na verdadeira ciência das ciências, na mística ciência dos santos, que vale mais que todas as honras e riquezas do mundo e nos enche de inestimáveis tesouros eternos, por que não iremos aspirar com toda a alma a não ser medíocres, a sobressair aos olhos de Deus, crescendo sempre de virtude em virtude, para poder receber, sem obstáculo algum, quantas bênçãos queira por bem e tenha por bem nos dar o divino legislador, a fim de poder lhe ver do melhor modo possível no cume de seu santo monte e logo mostrar alguns de seus admiráveis reflexos a nossos irmãos. Por que buscamos ser melhores nas coisas mundanas e não os melhores nas coisas divinas, não é? Este é um manifesto engano, contra o qual nos quis prevenir o apóstolo ao dizer-nos: sectamini caritatem, emulamini spiritualia, magis autem uti propheteris, non qui prophetat, ecclesiam Dei edificati. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 4. Aqui é, pois, onde nos convém alargar nossos desejos e ter muito altas e grandes aspirações, as quais, muito longe de serem vãs e desagradar ao Senhor, sempre são frutuosíssimas, e a Ele extremamente agradáveis, pelo qual não só se mostra muito disposto a saciá-las, dizendo-nos: dilata os tuum, et in plebo illudi, senão que expressamente nos encarrega que procuremos ser muito grandes e excelentes nas coisas espirituais, aspirando nada menos que a ser perfeitos como o Pai Celestial, devendo, com efeito, crescer em tudo segundo Cristo, e muito particularmente em graça e conhecimento de nosso Divino Salvador. Esta é a verdadeira ciência da salvação, que nos quer comunicar a todos e de que todos necessitamos. E é a ciência verdadeiramente ilustre que nunca se eclipsa nem obscurece e faz grandes a quantos a possuem, e uma ciência que todos poderiam alcançar se a amassem e procurassem, posto que ela mesma se adiante a manifestar-se aos que a desejam. Daí que em pensar sempre nela e procurá-la esteja o cume do discernimento e do bom senso,
Daí que em pensar sempre nela e procurá-la, seja o cume do discernimento e do bom senso. Aqui não podemos nem devemos contentar-nos com qualquer coisa, com ser qualquer coisa, com ocupar, segundo tolamente se costuma dizer, o último cantinho do céu e, entretanto, permanecer sendo crianças. Não, porque, por não crescer, estamos muito expostos a perecer de debilidade. Devemos ser como crianças na malícia, mas não na virtude. Nesta e nos sentidos espirituais, temos que aspirar a ser perfeitos. Aqui não há perigo nem engano. E por pouco que se trabalhe seriamente, se recolhem preciosos frutos, muito ao contrário do que costuma acontecer nas loucas ambições e aspirações humanas. Estas sempre expõem a gravíssimos perigos e decepções, e por bem que se consigam realizar, no fim vêm a ficar todas frustradas na morte, onde só servirão de maior tormento, e na maioria das vezes ficam defraudadas desde o princípio, por não haver quem as garanta. Mas aqui, a todos os sedentos de justiça se lhes oferece gratuitamente as místicas águas que brotam da vida eterna, e que na última hora é quando causam maior refrigério, e todos irão conseguindo infalivelmente a seu divino tempo. Ou seja, na hora que Deus lhes tem designada, não somente o que é ordinário em cada grau de perfeição, senão também muitas coisas preciosíssimas, verdadeiramente extraordinárias, ou reputadas por tais, e que, no entanto, nos planos divinos, estão já bem dispostas para o fiel cumprimento da missão especialíssima e sempre bem gloriosa que o Senhor quer confiar a cada qual, e que de fato lhes confiará, habitando-os com as respectivas graças, caso não se façam indignos delas, caso se façam dignos, portanto, delas, e se dispõem devidamente para recebê-las. E se dispõem devidamente para recebê-las. O Senhor quer confiar a cada qual estas coisas todas, ordinárias e extraordinárias a cada grau de perfeição, e que de fato lhes confiará, habitando-os com as respectivas graças, caso se façam dignos delas, e se dispõem devidamente para recebê-las. Quão funesto é, pois, o engano dos que tantas aspirações têm no tocante a honras e dignidades humanas, que tão dificilmente se conseguem, tão logo se acabam e tantos perigos e responsabilidades oferecem, pelo qual exigem grande perfeição na virtude, e, no entanto, no tocante a esta, a divina, que é a que verdadeiramente enobrece e não se acaba, podendo facilmente alcançá-la em altíssimo grau, se contentam com o mínimo, com só isso que chamam comum e ordinário. E o pior é que, acostumados a olhar como extraordinário o que não seja o vulgarmente corrente, essa frouxidão os leva a contentar-se com só uma virtude de aparências ou de pura fórmula, e por não esforçar-se e violentar-se na conquista do reino de Deus e entrar pelo caminho estreito que nos apontou Jesus Cristo, e procurar ir cada dia adiantando e subindo, não fazem mais que retroceder e decair, expostos a dar em despenhadeiros e precipitar-se de abismo em abismo, estando já na encosta desse fatal caminho largo, espaçoso e tortuoso, por onde vão os muitos que, contentes com pouco, se ficam sem nada, indo como vão diretos à sua perdição. Senhor, abri-lhes os olhos, mostrai-lhes vossos caminhos. Quis sapiens et intelliget ista, intelligens et siet ec, qui recte vie Domini, et justi ambulabunt in eis. Oséias, capítulo 14, versículo 10. Segundo, a excelência da vida contemplativa sobre a ativa, e da mista ou apostólica sobre ambas. Isto ficará evidente com só pensar que a verdadeira excelência da vida cristã se mede pelo grau de caridade, e esta não pode chegar à sua perfeição senão com a vida contemplativa.
A vida de caridade, o grau de caridade só pode ser perfeito senão com a vida contemplativa. E quando já é verdadeiramente perfeita, como o verdadeiro amor não pode estar ocioso, tende necessariamente a manifestar-se nesse ardentíssimo zelo e prodigiosa atividade que, em meio à sua altíssima e quase contínua contemplação, revelam os grandes místicos. A caridade, com efeito, para exercitar-se e crescer, necessita ser avivada com o fogo da santa meditação, e nunca chega à perfeição requerida até ser ordenada na mística adega da contemplação mediante o sublime dom da sabedoria, que faz saborear e apreciar e conhecer as coisas divinas e julgar com acerto e segundo Deus as coisas humanas. Daí que a perfeição essencial e a verdadeira eficácia das obras de zelo da vida ativa provenham de estar essa mais ou menos informada e animada da contemplativa. Uma é base para a outra. A vida contemplativa é base para uma vida de zelo ativa. Sem participar algo dessa, mal merece o nome de vida cristã, pois seria quase puramente natural estar em atividade natural, sem espírito de fé e de verdadeira esperança, e, portanto, resultaria numa vida completamente estéril, raquítica, e a cada passo exposta a perecer. Pelo qual diz Santo Tomás, que pode ser ouvido aqui no canal, que, abre aspas, para estar em estado de salvação é necessário participar algum tanto da divina contemplação, fecha aspas. E se o próprio trabalho exterior da vida ativa já é prova de amor e merece seu prêmio, esse por si é acidental. O verdadeiro prêmio essencial depende principalmente do grau de caridade, que se fomenta e mesmo se manifesta muito melhor com o trabalho interior da contemplação do que com o exterior da ação. E por isso a vida contemplativa é por si mais excelente que a ativa. No entanto, este mesmo exercício exterior de piedade, moderado e informado de certa vida interior, ajuda muito e dispõe para adiantar na contemplação. E assim a verdadeira vida cristã ativa, exercitando a alma e assegurando-a na virtude, longe de ser impedimento, como alguns supõem que a ação seja impedimento para a contemplação, ao contrário, ela é disposição para a contemplativa. Então, em vez da ação atrapalhar a contemplação, ela é disposição para a contemplação. A vida ativa é disposição para a contemplativa, a qual podem, desse modo, chegar mesmo aqueles que, por seu entusiasmo, pareciam mais refratários. E uma vez que, mediante a divina contemplação, vai chegando a alma a fazer-se perfeita em Cristo, poderá já, como tal, agir em tudo com perfeição e comunicar ao próximo, nos exercícios da vida ativa, as luzes e graças que, com efeito, tenha recebido de Deus, e não o que tinha da sua própria colheita, que era ignorância e miséria. E assim é como, por oculta que viva, poderá, segundo dizem os doutores, fazer em um só dia mais bem do que em meses e anos de muita atividade. Daí que a perfeita e frutuosa vida ativa pressuponha a contemplação como apoio e contrapeso, e como fonte de toda a sua verdadeira eficácia. Sem estar bem apoiada nela, ou se reduz a puras aparências de muito ruído sem fruto nenhum estável, ou, no máximo, é uma vida imperfeita e pobre, cujo fruto é muito escasso e que de nada quase serve como disposição para a própria via contemplativa, na qual poderá logo achar a fecundidade e estabilidade que lhe falta. Posto que a perfeição e heroísmo da virtude há de vir dos dons do Espírito Santo, os quais nunca adquirem seu devido desenvolvimento, senão em íntimo trato com Deus mediante a santa oração e contemplação. E daí que as almas pouco amigas dessa vida interior, por mais zelo, por muito zelo que aparentem mostrar, e por mais atividade que desdobrem, como esta vai toda cheia de imperfeições e de vistas humanas, e aquele não é todo de Deus, nem segundo a ciência, mal produzem frutos dignos de apreço. Tudo é ruído e fumaça, enquanto a verdadeira e frutuosa atividade é muito silenciosa, paciente e modesta. Os verdadeiros frutos de bênção e vida supõem muito fervor e recolhimento e muita vigilância em defesa do coração que foge do do bulício mundano. Os verdadeiros frutos de bênção e vida supõem muito fervor e recolhimento
e muita vigilância em defesa do coração, que foge do bulício mundano. Ninguém pode, com efeito, dar senão o que tem, nem influir sobre os demais senão em conformidade com as próprias disposições. E a alma imperfeita, dissipada ou pouco fervorosa, não estando ainda bastante possuída do zelo de Deus, nem enriquecida de grandes tesouros divinos que comunicar, e não se cuidando de recorrer aos pés do Senhor com contínua oração, a buscar o que tanta falta lhe faz, não poderá dar senão dos pobríssimos frutos de sua colheita mísera, com os quais, em vez de fortalecer e enriquecer aos demais, acaba ela mesma por debilitar-se e empobrecer-se. Mas uma vez que tenha alcançado, mediante a abnegação e a vida interior, despojar-se de suas vistas e misérias e vestir-se de Jesus Cristo, então poderá estar sempre dando dos inesgotáveis tesouros do coração divino, com o qual se achará sempre em santa comunicação, recebendo assim as torrentes de sua plenitude e derramando sobre os demais, sem ficção nem engano, abundíssimas graças. Assim, o que está dando às almas já não é coisa sua, não é a si mesma com toda a sua vaidade e miséria, senão que lhes dá em sua pureza os divinos tesouros e lhes faz participar mais e mais do próprio Deus, pregando sempre a Jesus Cristo e buscando sua divina glória, sem andar nunca atrás da aura mundana. Daí que em um só dia possa derramar mais bênçãos e graças do céu que outras menos perfeitas em muitos dias e meses de grande trabalho, e que as imperfeitas em toda a sua vida. Abre aspas. O que permanecer em mim e eu nele, diz o Senhor, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fecha aspas. Em qualquer estado e condição que viva, por oculta que esteja e inútil que aparente ser uma alma completamente unida com Deus, não poderá estar, no mínimo, sempre influindo, ao menos com orações e sacrifícios pelo bem de seu próximo? Sempre estará exalando o bom odor de Cristo, com que curará e ganhará para sempre, ganhará para Ele muitíssimos corações. O verdadeiro justo e perfeito homem interior e espiritual, plantado como está junto ao rio da água da vida, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, não só dá sem falta em cada mês espiritual, ou seja, em cada ocasião oportuna, o respectivo fruto do Espírito Santo, senão que até suas mesmas folhas, isto é, todo o seu porte exterior e suas maneiras de proceder, são saúde das gentes. Quão diferente ele é do que vive dissipado e se contenta com certo formalismo exterior. A alma perfeita, abrasada como está já no fogo do divino amor, não pode contê-lo oculto no peito e estar quieta e ociosa. Tende necessariamente a manifestá-lo e comunicá-lo a outros, e assim não poderá contentar-se com só arder, senão que, mesmo sem pensá-lo em dar-se conta, estará ao mesmo tempo luzindo e iluminando muitos. E segundo vai crescendo o ardor da caridade, irá produzindo grandes chamas vivas de amor, que não só iluminam as inteligências, senão que incendeiam e abrasam os corações. Suas lâmpadas são já de fogo divino, das chamas de Yahvé. Segundo diz o texto hebreu, quem poderá, pois, resistir a seus ardores? Não há águas bastantes para poder apagar esse incêndio de amor, nem os rios poderão encobri-lo e ocultá-lo. Uma só alma, assim, bastaria para incendiar todo o mundo, se o mundo não fosse tão refratário a este divino fogo que o Salvador veio pôr na terra, com tanto desejo de incendiá-la toda. Não houve nenhuma alma bem avançada na união com Deus que a imitação da Santíssima Virgem não atraísse a outras muitas atrás de si, para conduzi-las e apresentá-las ao Rei da Glória. As muitas perfeitas levam as inumeráveis. As muito perfeitas levam a inumeráveis. E uma só das elevadas ao sublime grau do matrimônio espiritual, e mesmo ao simples noivado, uma só basta para encher de complacência o Senhor e aplacá-lo e fazer às vezes que troque os castigos em bênçãos,
vindo deste modo a ser a salvação de grandes comunidades e de grandes ordens religiosas, de cidades e de províncias, e mesmo de reinos inteiros. Ao contrário, quem não está suficientemente unido com Cristo, de modo que Cristo permaneça sempre à vista dele, não acertará em produzir verdadeiros frutos de vida, por muito que trabalhe. Nem terá o que dar, nem com que atrair a Deus. Nem Deus abençoará o que não está feito nele e só por ele. E assim, em vão, se levanta para trabalhar antes de ser iluminado com a luz divina, e sem ter repousado e recobrado bastante forças na oração. Vanum est vobis ante lucem surgere. Salmos, capítulo 126, versículo 2. Daí que os prelados e pregadores, como precisam apacentar o rebanho de Deus em todas as horas, sempre faminto de boas pastagens e de palavras de vida eterna, necessitem estar bem providos de bens celestiais, para comunicar os tesouros divinos, e não a própria miséria, e para dar em abundância, sem empobrecer a si mesmos, dando a Jesus como nolo dá o Eterno Pai, que, retendo-o sempre em seu seio, ao mesmo tempo que nolo envia e nolo comunica para nosso bem. Unidos intimamente com Jesus Cristo, a Ele mesmo será quem preguem, e a quem darão para bem das almas, e desta sorte não se pregarão nem darão a si mesmos, com grande perigo de perder e perder-se, em vez de ganhar a outros, ganhando eles ainda mais. Daí que, segundo ensina o doutor Angélico, devem ser já perfeitos em ambas as vidas, ativa e contemplativa, para poder dignamente desempenhar seu altíssimo ministério, sabendo sacrificar sem perigo até o próprio gosto de conversar com Deus para servir-lhe ao próximo, sabendo quando abrir mão, portanto, da vida contemplativa de oração para agir em vida ativa, servindo ao próximo. Então, assim, produzirão abundantíssimos frutos de vida e serão verdadeiramente luz do mundo e sal da terra, quando de tal modo estejam enriquecidos de bens do céu que possam dar deles sem perder nada. Então estarão no cume da perfeição que se requer na vida apostólica, a qual excede a própria contemplação, como esta excede a vida puramente ativa. Pois mais é arder e iluminar que contentar-se com só arder, e mais é ter bastante para si e para outros que não para si somente. E essa plenitude deve ter o apóstolo, para poder ser, sem perda sua, tudo para todos. Ser tudo para todos. Sendo verdadeiramente homens apostólicos, isto é, interiores, espirituais, contemplativos, cheios de luz e ardores divinos, então conhecendo não só pelo estudo, senão também pelo gosto e experiência própria os mistérios da vida e da graça, é que lograrão ser verdadeiros diretores e pastores, segundo o coração divino, que apacentarão as almas com a ciência e doutrinas salutares. Assim evitarão os gravíssimos males que tanto lamenta São João da Cruz, e com ele todos os verdadeiros servos de Deus e os mestres do Espírito, como provenientes de uma má direção e da grande escassez de diretores doutos e experimentados. Pois onde não há verdadeira ciência da alma, não há verdadeiros bens. Sendo, pelo contrário, a generalidade dos ministros de Deus os que devem viver sempre consagrados ao estudo e à oração para aprender a desempenhar santamente suas sagradas funções, poderão beber da torrente das divinas delícias até ficar embriagados de luz e de amor, e então, assim, estará todo o povo cristão preenchido de bens celestiais. Inebriaba animara sacerdotum pinguerini, et populus meus bonis meis ad implebitur. Jeremias, capítulo 31, versículo 14. Este ardente zelo verdadeiramente apostólico e de fecunda e prodigiosa atividade que vemos exibir, com grandíssimo fruto das almas, todos os grandes contemplativos, de qualquer estado, sexo e condição que sejam, desde São Paulo, São Bernardo e São Domingo, até Becuradars e Dom Bosco, e desde Santa Catarina de Sena e Santa Teresa até Beata Barat, e a venerável Taige, venerável
sacramento e tantas outras neste estilo, posto que, segundo observa a própria Santa Teresa, não há nenhum deles que não leve atrás de si a muitos outros. Dos grandíssimos bens que esses íntimos amigos de Deus produzem em todas as partes, se conclui quão ditoso seria o mundo se nele abundasse o dom da contemplação, como abundaria relativamente se de verdade procurássemos desfazer tantos preconceitos que há contra ela e tantíssimos obstáculos que se lhe põem. E um dos principais obstáculos é a enganosa e funesta ideia tão arraigada de que, serem tão poucos os místicos, sejam também poucos os chamados para a vida mística. Como se o Senhor não nos convidasse a todos a beber nas místicas águas e entrar em seu místico repouso, e não fôssemos todos os culpados por desprezar tão amoroso convite. E o pior é que, para justificar a própria negligência, não faltará quem chegue até a defender, como se isso não fosse um fato lamentável, mas ao contrário venturoso e providencial, que na realidade convém que sejam poucos os consagrados a essa vida, que tem por ociosa e estéril e propensa a muitas ilusões e aberrações ou desequilíbrios mentais e neurastenias, e que, se todos fossem místicos, seria impossível a vida humana. Nunca, por desgraça, alcançariam sê-los todos, nem mesmo a maioria, por muito que se inculcasse e facilitasse a consecução de um bem tão grande, pois isso exige muita abnegação, fidelidade e generosidade. E o mais comum, apesar de tudo, costuma ser o resistir à graça, e não fazer nem mesmo aquilo o que com grande rigor estamos obrigados. Mas, se por um milagre da providência se conseguisse alguma vez que o fossem, nunca melhor nem tão bem poderia andar o bom concerto da vida humana e das sociedades, pois nunca com tanta seriedade e dignidade seriam cumpridos os verdadeiros deveres de cada Estado. Em prova disso, e para confundir este engano, quis Deus que em todos os estados e em todas as profissões legítimas houvesse verdadeiros santos que pudessem servir aos demais de modelo. E vemos que ninguém como eles souberam cumprir com inteira perfeição seus respectivos deveres, mesmo naqueles que parecem ter a mais singular vida espiritual. Sim, é indubitável, com efeito, que jamais houve pontífices, nem sacerdotes, nem religiosos tão excelentes como os que chegaram a ser santos. Tampouco quando bem se nota, encontraremos reis políticos ou mesmo guerreiros, para não falar de humildes artesãos e honrados lavradores que possam competir com os que levam a auréola de santidade, como um Davi, um Santo Henrique, um São Luís ou um São Fernando. Buscando antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, alcançaram receber em acréscimo tudo mais, e às vezes até centuplicado. Abre aspas. A piedade para tudo é útil, possuindo promessas para a vida presente e ao mesmo tempo para a futura. E assim, o que vier a ficar limpo das misérias e fraquezas humanas será um vaso precioso e santificado, útil diante do Senhor e disposto para todo tipo de obras boas. Fecha aspas. Pois com a divina sabedoria vêm juntos todos os bens e uma indizível honestidade, e na abundância de seus possuidores está a salvação da terra. Às vezes, para mais purificá-los, permite o Senhor que possam parecer inúteis, e muito cedo, como diz Santa Catarina de Gênova, os assista de modo que, mesmo se aparentando ociosos, façam cada um deles o que não fariam mais de 20 trabalhadores. Eis aqui, pois, conforme adverte Padre Vaz, o que hoje mais se necessita, e o único que poria eficaz remédio a tantíssimos males que afligem a humanidade: a abundância das almas espirituais, almas santas, a abundância de almas contemplativas e místicas em todos os estados e condições. Eis o que hoje mais se necessita. A única coisa que poria eficaz remédio a tantíssimos males que afligem a humanidade, que é o abundar de almas espirituais, de almas santas, de almas contemplativas e místicas em todos os estados e condições. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém.